E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A pequena Stella, seu pai Tom e sua mãe Duangfon se juntam com alguns vizinhos nas ruas, no ano de 1992 em Donghai, pois estão celebrando um ritual tradicional. O povo local tem uma lenda que fala de um tempo muito remoto, em que havia um anel que poderia trazer prosperidade e abundância, mas aqueles que o roubaram foram dominados pela ganância. Esses homens lutaram pelo anel e ele se quebrou em pedaços. Uma demoníaca então apareceu e matou aqueles homens antes de lançar uma maldição de fome sobre a aldeia. Hoje em dia, os locais realizam esse ritual todos os anos, esperando que um dia a demoníaca os perdoe e traga a abundância novamente. O grupo monta diversos bonecos de carne na borda da floresta e começa a rezar. Quando ouvem um rugido, olham para baixo em respeito. Após a conclusão do ritual, todos vão para casa, mas Stella percebe que seu tio Jambun permanece perto da floresta. Naquela noite, Stella acorda ao ouvir um barulho e vê Tom saindo sorrateiramente de casa. Ele entra na floresta com sua arma em punho e observa os pedaços dos bonecos de carne pendurados nas árvores. Eventualmente, ele encontra a demoníaca devorando a carne e ela ruge para ele antes de desaparecer. Um Tom apavorado escuta outro barulho e lentamente se vira apenas para encontrar Stella. Depois que Tom confirma que saiu em busca da demoníaca e do anel, eles escutam mais um barulho estranho e começam a se mover em direção a uma luz brilhante, mas congelam quando ouvem mais rugidos. Notando uma cabana próxima, Tom ordena que Stella se esconda lá e lhe entrega um rádio, pedindo que ela faça uma chamada e diga um código específico se algo acontecer com ele. Em seguida, Tom se aproxima da luz sozinho e encontra o mítico anel flutuando no ar. Ele ativa seu misterioso bracelete e o anel começa a descer, porém naquele momento a demoníaca aparece. O bracelete começa a falhar e o anel sobe novamente, brilhando tão intensamente que afugenta a demoníaca. De repente, o anel dispara um enorme feixe de luz que alcança o céu, o que Jambun observa de sua casa. Stella também vê a luz e sai correndo para encontrar Tom, mas ele desapareceu. Ela observa o anel flutuante enquanto a luz também se apaga e algo cai de uma árvore próxima. Quando Stella verifica, fica horrorizada ao encontrar um corpo sem vida. Mais partes humanas começam a cair ao seu redor, então ela corre para se esconder na cabana e pede ajuda. Quando um corpo desaba pelo telhado da cabana, uma Stella aterrorizada sai correndo novamente, desviando dos corpos sem perceber que estão caindo de uma luz misteriosa no céu. Ao sair da floresta, encontra um carro esperando. Em 2023, em Bangkok, uma Stella recentemente divorciada é responsável pela exposição de espaço de um museu. No entanto, após um erro que na verdade foi culpa de seu chefe, ela é demitida. Naquela noite, Stella informa sua filha Valen de que não irão para casa porque era um benefício de trabalho, então ela está procurando um lugar para passar a noite. Nesse momento, recebe uma ligação de Donghai informando que sua mãe está doente, então Stella concorda em visitar. As passagens aéreas são pagas pelo seu primo Ichi, que também os busca no aeroporto. À medida que se aproximam da aldeia, Stella recorda a manhã após o incidente. Duangfon e Jambun tentaram lhe dizer que Tom os abandonou, mas Stella insistiu que viu corpos caindo e que seu pai pode ter sido levado. Jambun a repreendeu e disse que ela sonhou com tudo. No presente, Stella visita Duangfon no hospital. A senhora idosa menciona o código de Tom, dizendo que é hora de Stella encontrar seu pai. No entanto, Stella acredita que é conversa de febre. Depois, Stella vai para sua antiga casa e descobre que Jambun está tão desesperado para comprá-la que oferece muito mais dinheiro do que realmente vale. Stella recusa e decide viver ali por enquanto para ficar próxima de sua mãe doente. Ela também nota que o filho de Jambun, Kong, parece exatamente como da última vez que o viu. Ele parece até mais jovem do que ela, embora seja mais velho. Mais tarde, Stella ensina a Valen que devem sempre cuidar de si mesmas, o que a faz lembrar como as crianças em sua aldeia costumavam zombar dela por ser meio branca. Quando as crianças insultavam sua mãe, a pequena Stella lutava contra elas. Os garotos fugiam quando percebiam Kong observando, confirmando que ele parecia o mesmo naquela época. A cada dia, Stella tentava dizer o código no rádio, mas nunca recebia uma resposta. No presente, Stella tenta o código no rádio novamente, sem sucesso. No meio da noite, uma voz no rádio acorda Stella. É Tom, que pensa que está falando com Duangfon e diz que se ela tem o bracelete, deve levá-lo a determinadas coordenadas. Stella começa a anotar tudo enquanto tenta falar com ele, mas acaba percebendo que é uma gravação que logo termina. Na manhã seguinte, Stella pergunta à mãe sobre isso. Duangfon explica que tem mantido contato com Tom desde que Stella saiu para a faculdade, mas apenas uma vez por ano. Tom disse que um ano na Terra equivale a 1 minuto no espaço-tempo onde ele está. Ele queria que Duangfon coletasse o anel usando o bracelete e ativasse algo chamado Takli Genesis, no porão de uma instalação militar abandonada. Então ela teria que inserir as coordenadas para trazê-lo de volta. Isso confirma que o incidente de Stella foi real e ela promete resgatar seu pai.
Depois, Stella e It pedem a Kong que roube o bracelete de Jambu que combina com o de Tom. No começo, Kong recusa porque não quer se meter em problemas. Então Stella começa a apontar todos os mistérios na aldeia. Apenas Jambu pode entrar na floresta e ele também não envelheceu. Desesperado por respostas, Kong concorda em ajudar. Naquela noite, Kong espera até que Jambu esteja profundamente adormecido e pega o bracelete e a arma que estão ao lado. Então ele, It e Stella entram na floresta, sem perceber que vários círculos de luz apareceram na área. Enquanto o trio explora a mata, Stella recebe uma ligação de Valen, que está esperando no carro. Ela acha que viu alguém por perto, mas Stella diz que foi apenas uma sombra. No entanto, uma mulher pode ser vista esperando e Valen tenta se esconder. Logo, o grupo encontra o anel flutuante brilhando como de costume. Stella coloca o bracelete e o anel imediatamente se transforma em uma esfera antes de começar a descer. Nesse momento, a mulher que Valen viu aparece atrás deles e começa a brilhar também ao mostrar sua forma demoníaca. Quando a esfera pousa na mão de Stella, ela emite uma grande onda de choque que faz a criatura desaparecer. Então o trio tenta fugir apenas para encontrar a demoníaca em sua forma completa de monstro. Kong imediatamente dispara contra ela, disparando uma lembrança de um massacre escolar e seu corpo caindo pelo céu. Isso faz com que ele desmaie. Então os outros guardam a arma e o ajudam a entrar no carro. A demoníaca tenta persegui-los, mas a ferida a faz desacelerar. Enquanto o grupo se afasta, notam Jambu chegando em seu próprio carro. Mais tarde, na base militar abandonada, o grupo quebra a porta e corre para o porão, não percebendo a estranha energia na porta. Quando Kong liga a energia, eles descobrem uma enorme máquina. Stella diz o código no rádio antes de colocar o bracelete no painel de controle, que ativa um pequeno holograma que os conecta a Tom. Ele fica chocado ao saber que para ele se passaram 30 anos e pede desculpas por desaparecer. Tom explica que é um agente da CIA em uma missão para devolver um dispositivo do projeto Tacli Genesis. Na noite do incidente, o dispositivo falhou e o enviou para uma estação espacial abandonada criada por uma civilização alienígena avançada. Para ele, foram apenas 30 minutos, no entanto, a estação não tem muito oxigênio ou combustível restante. Ele quer que Stella chame o código para pedir ajuda, mas ela explica que ninguém respondeu desde o incidente. Ela deseja encontrá-lo usando o dispositivo, mas ele diz que não é fácil. O holograma de repente se transforma enquanto Tom explica que o Tacli Genesis é um projeto que os militares americanos iniciaram após encontrar alguma tecnologia alienígena. Eles testaram em instalações militares em todo o mundo e seu objetivo era encontrar uma maneira de viajar mais rápido que a luz. A tecnologia alienígena foi dividida e reconstruída no bracelete e na esfera, que controlam o processo de distorção. Stella coloca o bracelete e envia a esfera para se juntar ao holograma, enquanto Tom explica que a esfera é composta por 5 anéis. Eles controlam a gravidade, comunicação, tempo, latitude e longitude galáctica. Isso significa que o bracelete pode ser usado para viajar no tempo em qualquer lugar do universo. Infelizmente, os anéis de gravidade e de tempo se quebraram e foram perdidos durante a viagem. Eles precisam encontrar esses anéis e consertar o dispositivo se quiserem trazer Tom de volta. O anel de gravidade está em Baantiang 5.000 anos antes de Cristo, enquanto as partes do anel do tempo estão 200 anos no futuro. Eles podem chegar lá porque mesmo que a esfera esteja quebrada, ela sempre seguirá suas partes perdidas, mas não devem desviar desses destinos até que o dispositivo seja consertado. O processo de distorção levará tudo em um raio de 5 metros, o que significa que devem sempre encontrar uma área vazia para viajar. O porão é grande o suficiente, então o grupo fica embaixo da esfera, que Stella ativa usando o bracelete. A esfera brilha e em apenas um segundo eles viajaram para o passado. O grupo percebe as partes do anel flutuando acima de várias tendas antes de ver algumas pessoas se aproximando. A princípio acham que são homens das cavernas, mas um olhar mais atento revela que são zumbis. O grupo imediatamente começa a correr em direção às tendas gritando por ajuda, mas colidem com um campo de força causado pelo anel. Quando Stella passa com a esfera, a proteção abre para os outros e os zumbis ficam do lado de fora. Os nativos tratam o grupo como deuses e imediatamente começam a adorá-los. Notando a situação da tribo de Baantiang, It teoriza que como estão presos dentro do campo de força, eles quase não têm comida restante. Stella não quer pegar o anel porque isso removeria a proteção desse povo contra os zumbis, mas It aponta que eles já sabem que essa tribo se extinguirá e não deveriam mudar a história. Enquanto Valen compartilha seu refrigerante com um garoto chamado Mordin, It impressiona os nativos com seu celular. De repente, Kong agarra o bracelete e a esfera para ativar o anel flutuante. Após muitas luzes brilhantes e faíscas, o campo de força desaparece e o anel se torna parte da esfera novamente. Kong ainda está controlando a esfera e não conseguirá mantê-la por muito tempo, então precisam sair rapidamente. Nesse momento, os zumbis atacam e uma luta se desenrola, com ambos os lados perdendo pessoas a cada segundo.
Stella procura sua filha e quando está prestes a alcançá-la, um zumbi a derruba no chão. Felizmente, a mãe de Mordin mata o zumbi cravando uma lança na cabeça. Mais zumbis estão chegando e os humanos mordidos estão se transformando. Então It começa a disparar. O barulho faz Kong ficar paralisado, então It precisa arrastá-lo para encontrar uma área aberta. Stella e Valen tentam segui-los e são atacadas por um zumbi novamente, mas felizmente os nativos vêm em seu socorro. Kong ativa a distorção e It tem que manter os humanos locais à distância com sua arma. Uma Stella desesperada corre para se juntar a eles e não nota até o último segundo que agarrou Mordin em vez de Valen. O grupo retorna ao presente com a criança errada e Stella imediatamente quer voltar, mas os rapazes precisam detê-la. Enquanto Mordin começa a chorar, Stella chama Tom por ajuda, no entanto ele concorda que ela precisa terminar a esfera antes de voltar. No passado, a mãe de Mordin e Valen encontram um local para se esconder dos zumbis. Quando o grupo se prepara para viajar novamente, Jambun aparece e ameaça atirar neles se não lhe derem o bracelete. Ele revela que enquanto a equipe esteve no passado, 10 anos se passaram no presente. Para provar isso, eles saem e encontram um enorme esqueleto na aldeia. Jambun explica que sem a proteção do anel, o monstro matou todos os locais, incluindo Duangfon. Stella ainda se recusa a dar o bracelete a ele e promete resolver isso após resgatar sua família. Antes que Jambun possa atirar, Kong salta sobre ele e começam a brigar pela arma. Quando Stella ativa a esfera, Jambun soca Kong e corre para colocar a mão e lutar pelo controle da distorção. Nesse momento, It derruba Jambun e Kong o pega e assim começam a lutar novamente pela arma. Na luta, a arma é acidentalmente disparada e alguém começa a sangrar. A esfera brilha e Stella, Mordin e It aparecem em New Yudon no ano de 2224. Um grupo de adolescentes armados os cercam e rapidamente os nocauteiam. Quando Stella acorda, ela e It estão algemados a um banco e podem ouvir rosnados vindos da sala ao lado. Os adolescentes juram que Mordin está bem e pedem a Stella para ensiná-los a usar o Tacli Genesis. Enquanto Stella percebe que está sem o bracelete e a esfera, os adolescentes revelam que fizeram um protótipo cópia, que usaram para criar um campo de força ao redor de sua cidade que congelou alguns mísseis governamentais no céu. Acontece que 200 anos atrás, a cidade de Udontani foi atacada por um enorme monstro. Ele destruiu a maior parte da Tailândia, mas felizmente o país recebeu ajuda de governos estrangeiros e juntos conseguiram derrubar o monstro. A cidade foi reconstruída sob um novo nome e, a princípio, os estrangeiros ajudaram, mas logo se aliaram aos industrialistas e usurparam todos os recursos, deixando Yudon na pobreza. Esses adolescentes se tornaram a resistência e um dia assistiram um buraco negro aparecer no céu, destruindo toda a cidade novamente com uma grande explosão. Esse buraco também deixou a parte do anel cair. O governo apenas salvou as pessoas ricas e agora os pobres sobreviventes vivem com monstros de todos os tamanhos. Quando a resistência encontrou o porão com o Tacli Genesis, eles reverteram a engenharia da máquina, mas não importa o quão duro tentassem, não conseguiam fazê-la funcionar. Eles insistem que precisam aprender a usá-la, mas Stella se recusa a cooperar com essas coisas. No presente, Kong percebe que a arma feriu Jambun, que quer fazer uma confissão antes de morrer. Em 1964, acreditava-se que soldados americanos estavam torturando prisioneiros tailandeses para obter informações, mas na verdade estavam sequestrando pessoas para usá-las em seus experimentos de viagens no tempo. Jambun foi capturado junto com Lawan, que falava inglês e aprendeu a controlar a máquina ouvindo os americanos conversarem. Quando chegou a vez deles de entrar na máquina, Jambun fingiu ter uma convulsão, então enquanto todos estavam distraídos, Lawan pegou o bracelete e controlou a esfera. Ela ativou a distorção, fazendo com que ela, Jambun e um grupo de soldados fossem transportados para a Era do Gelo. Um soldado conseguiu atirar nela, então Jambun pegou a arma dele e revidou antes de agarrar outro soldado como refém. Então Lawan ativou a distorção novamente e foram transportados para a tribo de Baan Chiang. Jambun usou a confusão para rapidamente matar todos os soldados, o que significa que foram eles que trouxeram o vírus zumbi e o pedaço do anel para o passado. Na próxima vez que Lawan ativou a esfera, ela saltou com Jambun para o futuro e um soldado o seguiu. Esse homem detonou uma granada que causou a explosão que os adolescentes viram. O salto final foi para Donghai em 1969 e Jambun usou os anéis restantes para curar Lawan. No entanto, seu corpo não reagiu bem ao poder e ela se transformou até se tornar a demoníaca. Ela não poderia deixar a floresta, então disse a Jambun para ir embora sozinho e começar uma nova vida sem ela. Jambun queria buscar uma cura, mas os americanos continuavam usando o Tacli Genesis para a Guerra do Vietnã e Jambun encontrou milhares de corpos na floresta. Isso é uma referência a um evento histórico real conhecido como a Tragédia de Thammasat, durante a qual centenas de estudantes foram abatidos por soldados. Nesta história, os militares usaram a máquina para encobrir a tragédia, eliminando os corpos. Um desses estudantes era Kong, que ainda estava vivo quando Jambun o encontrou e o adotou.
No presente, Jambun explica que ficou em Donghai para proteger Kong e a esfera na floresta. Como seu último desejo, ele pede a Kong para levá-lo à floresta para ver Lawan. No futuro, Valen e a mãe de Mordin ficam chocadas ao acordar dentro de um teatro. Quando tentam sair, o prédio começa a tremer e veem um enorme monstro do lado de fora da janela. Enquanto isso, Stella concorda em ensinar aos adolescentes como usar a esfera, mas os avisa que isso fará o campo de força desaparecer. Eles trazem um monstro dentro de uma jaula e praticam enviando-o para a era pré-histórica. Isso faz com que o campo de força desapareça e os mísseis comecem a explodir no céu. Logo eles trazem a jaula de volta, mas ela está vazia. O monstro aparece nas proximidades e imediatamente atacam a garota. Então os outros disparam, no entanto agora a criatura pode teleportar à vontade e continuar aparecendo em diferentes lugares no galpão para atacar mais pessoas. Todos começam a correr, mas não conseguem ir para fora porque os mísseis estão liberando gás tóxico que já está afetando os guardas. Logo o monstro encurrala as pessoas contra as paredes e portas para devorá-las. Stella pega a esfera e o bracelete de volta e percebe que está com problemas porque em vez de reabsorver o anel final, os adolescentes completaram a esfera com a cópia deles. Nesse momento, o monstro aparece na frente deles. Ichi corajosamente puxa sua cauda para distraí-lo e em seguida Stella ativa a distorção ao mesmo tempo que os rebeldes disparam, o que causa uma pequena explosão que finalmente elimina a besta. Depois eles descobrem que um dos guardas morreu por causa do gás. Stella quer que os adolescentes venham com ela, mas eles querem ficar e lutar. Eles também revelam que toda vez que usaram a máquina causou uma quebra de causalidade, por isso não envelhecem. A máquina fez seres aleatórios saltarem através do espaço e do tempo, o que explica por que muitos dos monstros são dinossauros. Isso também explica por que a mãe de Mordin e Valen estão no futuro, embora tenham chegado no momento antes das forças estrangeiras unidas lançarem seu ataque. A mãe tem um ferimento na perna e mal pode se mover, então Valen procura remédios para ajudá-la. Os adolescentes contam a Stella que a invenção dos alienígenas destruiu sua própria civilização, que aconteceu antes da existência deste universo. Então Stella é apresentada a um novo Anel do Tempo, que foi aprimorado a partir do original. Ele deve ser capaz de reorganizar a linha do tempo e consertar todas as ondulações causadas pelas viagens no tempo. Stella e Mordin se preparam para partir, mas Ichi anuncia que ficará para que os adolescentes tenham um adulto que os guie. Enquanto isso, Valen e a senhora descobrem que há um zumbi no prédio com eles. Valen fecha a porta com muito cuidado para mantê-lo fora de seu quarto. Infelizmente, há um segundo zumbi no escritório adjacente. Então, mais uma vez, Valen tem que se mover silenciosamente para fechar essa porta também. No presente, Stella e Mordin encontram Kong sozinho. Depois de compartilharem o que aconteceu, eles terminam de construir a esfera e concordam em redefinir a linha do tempo. No entanto, quando Kong usa a esfera, ele leva o grupo ao dia da tragédia de Tamazati, esperando mudar o passado. Os estudantes estão indo para casa, mas param para abraçar Kong quando o veem. Nesse momento, os soldados aparecem e abrem fogo. Então todos correm para se esconder. Enquanto muitos estudantes começam a cair mortos, o som dos tiros e os gritos fazem Kong finalmente lembrar do momento de sua própria morte. O grupo continua correndo e encontra uma porta coberta pela energia da esfera. Para seu choque, conseguem ver Valen e a mãe de Mordin do outro lado. A energia de repente varre o corredor antes de desaparecer e a visão do futuro também se vai. Nesse momento, os soldados terminam de matar todos os estudantes e Stella tem que segurar Kong para impedi-lo de interferir. Quando um soldado está prestes a atirar nele também, Kong usa a esfera para enviá-los de volta ao início da tragédia. Stella o repreende, explicando que cada uso distorce ainda mais a linha do tempo, mas Kong a ignora e diz a todos os estudantes para se esconderem. À medida que o grupo corre pelo corredor, a estranha energia aparece na porta novamente. Os soldados abrem fogo e quando as balas cruzam aquela porta, são transportadas para o futuro. Ichi também ouve uma voz de rádio falando sobre a tragédia, provando que as linhas do tempo estão colidindo umas com as outras. Perto dali, um garoto aparece rindo, e o grupo do passado também pode ouvi-lo. Nesse momento, as naves do governo abrem fogo no futuro e as balas viajam para o passado também, derrubando os soldados e destruindo todos os objetos no corredor. Ichi pega um lançador de mísseis e derruba uma das naves, causando sua aparição no passado. A nave paira por alguns segundos antes de colidir com o buraco negro, fechando-o com a explosão resultante. No final, centenas de estudantes e soldados morrem de qualquer forma. Kong finalmente aceita que não pode mudar o passado e entrega a Stella o bracelete, dizendo que ficará lá onde sempre pertenceu. Ele também pega o filme de uma câmera de um estudante morto e pede a Stella para compartilhar a verdade do que aconteceu. 2 soldados aparecem para continuar lutando, então Kong corre para distraí-los enquanto Stella e Mordin se teletransportam. Enquanto isso, o zumbi agarra Valen e a mãe de Mordin salta para salvá-la.
Enquanto luta contra aquela criatura em cima da mesa, o barulho atrai a atenção do outro zumbi que também se junta à luta. A mãe é sobrecarregada e os zumbis a mordem ao mesmo tempo. Nesse momento, Stella e Mordin aparecem no prédio. Stella descobre que uma bala a feriu. Ela chama por Valen e a garota corre até ela, mas quando Mordin chama pela mãe, descobre que ela se tornou um zumbi. Ele chora ao perceber que deve partir com Stella, que ativa a esfera novamente para sair com as crianças bem a tempo antes que os mísseis atinjam a cidade. No presente, o trio aparece na instalação militar e todos os anéis se separam. Stella está fraca demais para se mover, então dá o bracelete às crianças para terminar o trabalho. De repente, a porta se abre e a demoníaca aparece. Mordin corre para pegar uma barra de metal para distraí-la, enquanto Valen usa a máquina para chamar Tom, que lhe diz quais botões pressionar. Enquanto a máquina reinicia, os anéis se juntam novamente para reformar a esfera. Ela começa a brilhar e a demoníaca também, gritando de dor enquanto seu corpo se desintegra. Uma enorme quantidade de energia aparece sobre a instalação, consertando lentamente a linha do tempo. Stella fecha os olhos antes que uma explosão de luz muito brilhante tome conta da área. Quando os abre, se encontra diante de uma árvore com a voz de sua mãe, que a lembra de que enquanto houver amor, cada pequena coisa importa. A voz de Tom se junta de uma maneira diferente. Tudo no universo tem um começo e um fim, então nada realmente importa. Quando Stella finalmente escolhe que tipo de gênese deseja, outra explosão brilhante acontece e o espírito de Jambun se reencontra com o de Lawan antes que o reset aconteça. Na próxima vez que Stella acorda, está na casa de sua mãe com Valen, que a assegura de que não foi um sonho. Em seguida, ela visita Duangfon no hospital e pede desculpas por não ter salvado Tom, mas Duangfon diz que o viu em um sonho na noite passada. Logo ela melhora e toda a família vive junta na antiga casa, incluindo Mordin, que foi adotado. Mais tarde, quando está sozinha, Stella revela que ainda tem a esfera e se pergunta se poderia se reunir com It.